Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, nós vamos abrir a Palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Livro de Eclesiastes, capítulo 2. E nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 11. Preciso que você, ao término da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para acompanhar comigo essa exposição. Eclesiastes 2. Está escrito o seguinte: disse comigo, vamos, eu te provarei com alegria. Goza, pois, a felicidade. Mas também isso era vaidade. Do riso disse, é loucura. E da alegria, de que serve? Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que melhor seria que fizessem os filhos dos homens, debaixo do céu, durante os poucos dias da sua vida. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins e pomares para mim, e nestes plantei árvores frutíferas de toda espécie. Fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Tudo quanto desejaram os meus olhos não lhes neguei, nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito. Eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Eu quero meditar com vocês hoje sobre o tema: onde encontrar a felicidade? Felicidade existe? Onde ela mora? Qual é o endereço dela? Em que geografia do mundo ela está presente? Parece-nos que a vida humana é uma corrida desenfreada na busca da felicidade. Ela é proposta todos os dias para você, através da bebida, através do jogo, através das festas, através das academias, através das viagens internacionais, dos restaurantes conceituados, das roupas de grife, das experiências de aventuras. Sempre o homem está oferecendo o banquete da felicidade. E esse texto foi escrito por Salomão, o rei pregador. E Salomão está à procura da felicidade. Ele quer a felicidade. Ele empreende um grande esforço na busca da felicidade. Mas é muito importante entender que todo esse texto, na procura da felicidade, faz uma caminhada na perspectiva secularizada da vida. Vocês não notarem em lugar nenhum o nome de Deus nesse texto. Ele olha para a vida no conceito secular, materialista, terreno, e seta esta viagem rumo a esse destino desconhecido, chamado felicidade. É a busca do prazer sem Deus.
das aventuras as mais requintadas, mas sem Deus. É o hedonismo humanista. E você vai perceber que ao final dessa jornada, desta exploração, ele vai ficar muito frustrado. Porque todo lugar que ele chegou, toda a experiência que ele teve, toda a realização que ele fez, tudo que ele construiu e experimentou, tentando encontrar felicidade, o que ele encontrou foi bolha de sabão, vazio, vácuo, neblina, propaganda falsa, fake news. Não encontrou felicidade. Pois bem, eu gostaria que então nós olhássemos esse texto. E a primeira coisa que esse texto vai mostrar para nós é uma resolução inquietante. Olha comigo o verso 1, na parte A. Disse comigo: vamos, eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. Notem vocês que aqui trata-se de uma conversa diante do espelho. Chamamos isso de solilóquio, uma conversa com você mesmo. E nessa conversa ele desafia e ele incentiva a si mesmo: vamos, vamos. E ele está determinado a conhecer essa felicidade e a dizer: eu te provarei com alegria, com a felicidade. Eu te provarei com alegria, goza, pois, a felicidade. E essa ideia de provar indica que ele segue um experimento, ele quer ser uma espécie de hedonista experimental. Ele decide fazer da sua felicidade a razão e o propósito da sua vida. Ele está determinado a isso. Ele chama ele mesmo para isso. Ele desafia ele mesmo para isso. E parece que esta é a agenda do século 21. Esta é a agenda do mundo. Esta é a agenda que é vendida para você todo dia e toda hora. Mas vamos caminhar para ver o segundo ponto. Uma constatação decepcionante. Olha comigo, por favor, o verso 1b e o verso 2. Mas também isso era vaidade. Do riso disse a loucura e da alegria. De que serve? Vejam vocês que antes mesmo de começar a viagem rumo à geografia da suposta felicidade, eu já chego a uma conclusão decepcionante. Ele diz que a felicidade e o riso não passam de loucura. E de que serve? É claro, meus amados irmãos, que quando ele está tratando da felicidade e do riso, ele não está tratando da felicidade e do riso na perspectiva de Deus, mas na perspectiva humana, secularizada. E ele está mostrando para nós que o banquete que o mundo oferece para você, o cardápio que se oferece para você, dizendo: experimente, olha essa iguaria, ela é gostosa, ela brilha diante dos seus olhos, você vai ser feliz. Experimenta, vai fundo, não reprima você mesmo, goza essa felicidade. E ele começa a dizer que o riso, e aqui ele está falando do riso zombeteiro, do riso das gargalhadas que são ruidosas nos happy hours da vida, desta felicidade que as pessoas dizem ter, e parece até que elas têm, e você olha e diz: puxa, como aquela pessoa é feliz, como ela brinca, como ela é descontraída, como ela dá risada, como ela dá gargalhada, como ela leva leve a vida. E ela percebe que no final, esses baldes de alegria e de felicidade que ela joga para dentro dela mesma, é loucura. Aquilo se desfaz num rosto sulcado de dor. Aquilo não tem consistência, aquilo não tem profundidade, aquilo não satisfaz os anseios da alma. É loucura. E a loucura aqui não é deficiência mental, mas é uma perversão moral. É o riso que não dá sentido à vida. Bom, mas então, já que o riso não traz felicidade, já que a felicidade parece que não faz sentido para ele está buscando as experiências, ele vai começar a viagem deles
o seguinte: a busca da felicidade na bebida. Confira comigo o verso 3. Resolvi no meu coração dar-me ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver o que de melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Eu chamo aqui a sua atenção para algumas coisas. Primeiramente, a investigação persistente. Resolvi no meu coração dar-me o vinho, regendo-me contudo pela sabedoria, e entregar-me à loucura, até ver. Ele não está querendo voltar, não. Ele não está querendo retroceder, não. Ele está querendo ir até o final da linha. E ele estabelece aqui uma confinação na área delimitada, debaixo do sol ou debaixo do céu. Então, a felicidade que ele vai buscar no vinho, na bebida, tem esse aspecto. Eu vou até o fundo da garrafa e da experiência. E tudo que tiver debaixo do sol, eu quero experimentar nessa prática. Então, vamos olhar algumas coisas aqui. Primeiramente, uma resolução consciente. Ele diz: resolvi no meu coração. Ele está resolvido, está determinado, ele está decidido. Segundo, uma resolução paradoxal. Ele diz: eu vou me entregar ao vinho, regendo-me contudo pela sabedoria. Bom, vamos entender isso aqui, meus amados irmãos. Uma coisa não pode existir com a outra. Ninguém pode ser regido pelo vinho e ao mesmo tempo ser regido pela sabedoria. Notem vocês que o ponto não é que ele está bebendo cuidadosamente, gostosamente, celebrando a vida, com gratidão a Deus. A ideia do texto é: resolvi no meu coração dar-me ao vinho. O vinho passa a ser dono dele. Ele não tem sobriedade. A palavra bria traz a ideia de copo, e sóbrio é aquele que tem o domínio do copo, aquele que está em cima do copo e não o copo em cima dele. Ele quer beber, mas ao mesmo tempo ele engana a si mesmo, numa resolução paradoxal, dizendo: não, eu vou beber, vou me entregar ao vinho, mas eu vou ao mesmo tempo manter-me sóbrio com a minha sabedoria, o que era impossível. Ele mesmo havia escrito lá no Salmo, no Provérbios 20, verso 1, assim: o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Então é o mesmo homem que escreveu os dois textos. Na busca de reger-se pelo vinho, ele quer manter a sabedoria, mas isso era impossível. Então é uma resolução inconsequente, ele entrega-se à loucura, e a decisão dele é irrefletida. Notem vocês, no finalzinho do verso de número 2, do versículo 3, confira aí comigo, por favor, em Eclesiastes 2:3, está escrito o seguinte, olha aí, finalzinho do verso: melhor seria que fizesse os filhos dos homens debaixo do céu durante os poucos dias da sua vida. Ele está consciente de uma coisa: os dias são breves, a vida é curta, e em vez de ele remir o tempo e viver de uma maneira sábia, ele acha que a vida é curta e ele quer se entregar aos prazeres. Tem muita gente que pensa assim. É a ideia dos hedonistas. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos, a vida é curta demais, vai acabar, então vou curtir todas, eu vou beber todas, eu vou experimentar todas, eu vou curtir a vida o máximo que eu puder. Era essa a ideia hedonista desse homem, que era um hedonista prático. Pois bem, vamos olhar uma outra busca dele. Quarto lugar, a busca da felicidade nos empreendimentos. Confira comigo os versos 4-6. Olha aí, por favor. Ele vai fazer uma descrição impressionante. Empreendi grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz jardins, pomares para mim, e nesses plantei árvores frutíferas de toda a espécie, fiz para mim açudes, para regar com eles o bosque em que reverdeciam as árvores. Vamos entender duas coisas aqui. Primeiro, notem vocês a pluralidade de suas obras e empreendimentos. Todas as obras que ele faz têm a característica do plural. Casas, obras, vinhas, jardins, pomares, açudes, tudo está no plural.
Esse homem empreende obras no sentido de grau superlativo. Nada de pequeno, nada de pouco, nada de singular. É no plural, é muita coisa. Segundo, notem vocês, a finalidade das obras e empreendimentos. Ele vai repetir a exaustão. Edifiquei para mim, plantei para mim, fiz jardins e pomares para mim, tudo é para mim. Ele é um rei, ele não faz obras públicas não, ele faz obra para ele. Ele é o ator da obra, o autor da obra e o benfeitor da obra, tudo é para ele. Ele é egoísta, ele se sente o centro do mundo, do universo. E aí, meus amados irmãos, percebemos que esse tipo de vida megalomaníaco, mas narcisista e egoísta, não pode satisfazer o coração do homem. Não pode. O cara pode morar na cobertura mais luxuosa do mundo, ele pode morar na mansão mais cara do mundo, ele pode ter torneiras de ouro, ele pode gastar 30 mil reais numa garrafa de vinho, ele pode andar num carro de mais de R$1 milhão, ele pode frequentar os restaurantes mais caros e usar as roupas de grife mais caras e os utensílios e as joias mais caras, e ele pode fazer as viagens mais caras, ter os aviões particulares mais caros, e tudo que ele faz no grau superlativo ainda não satisfaz, porque não entendeu o sentido da vida, de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar o próximo em segundo lugar, e ele então viver para a glória de Deus, para amar e servir ao próximo. Mas vamos ver um outro aspecto aqui, que ele vai buscar a felicidade. Ele vai buscar a felicidade agora, confira comigo, nos prazeres. Ele já tentou no vinho, já tentou nas realizações, já tentou no riso, na vida hilariante, não encontrou. Agora ele vai procurar a felicidade nos prazeres. Eu quero destacar aqui 3 prazeres. Primeiro, o prazer da riqueza. Confira o verso 7 e o verso 8, parte A comigo. Olha aí. Comprei servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também possuí bois e ovelhas, mais do que possuíram todos os que antes de mim viveram em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro, e tesouros de reis e de províncias. Bom, se você vai para o livro de 1 Reis, para olhar a riqueza do homem, era uma coisa colossal. Ele era o top 1 dos mais ricos do mundo. A foto dele seria estampada na capa da revista Fortune, da Forbes. Mais rico. Ele gastava rios de dinheiro todo dia para manter a mesa dele com os melhores vinhos, com as melhores carnes. E a Bíblia informa lá em 1 Crônicas 29:3 que toda essa riqueza era dele, era para ele. Ele era um concentrador de rendas. E apesar de tudo que ele possuía, de servos e servas comprados, nascidos em casa, apesar de todo o ouro, de toda a prata que ele acumulou, de ser o top 1 da riqueza do mundo, ele não encontra no dinheiro, na riqueza, a felicidade. Então vai buscar felicidade em outra coisa, na música. Olha aí o versículo 8, a parte B. Confira comigo. Ele diz: provi-me de cantores e cantoras. O que está acontecendo aqui? O palácio dele era uma festa constante, era banquete todo dia, e ele não queria que aquelas festas fossem festas monótonas, apenas de comelãs, de beber vinho. Então ele contrata, que era um hobby caro e raro naquela época, cantores e cantoras. Era uma espécie de show particular para ele, todo dia, para alegrar as suas noites, para alegrar os seus banquetes, para festejar com a música mais excelente da época. E ele não encontra felicidade também na música. Hoje parece que as pessoas também estão buscando shows, uma gota de prazer,
uma pitada de alegria, algo que possa satisfazer a alma, preencher o vazio do coração. Mas agora, em terceiro lugar, ele vai buscar o prazer no sexo. Veja a parte B, a parte final do versículo 8. E ele dizia: das delícias dos filhos dos homens, mulheres e mulheres. Você vai encontrar lá em 1 Reis 11, 3, que Salomão teve 700 princesas e 300 concubinas. O harém de Salomão era o mais robusto do mundo. As mulheres mais belas e mais ricas do mundo frequentavam sua cama. Talvez nenhum homem experimenta as aventuras sexuais com tanta variedade, com tanta intensidade que Salomão. E nós vivemos uma sociedade que diz o seguinte: você tem que experimentar o sexo tem que ser livre, você não pode se reprimir, você não pode ter disciplina, você tem que desfrutar de tudo, você tem que partir para as mais loucas aventuras. Salomão fez isso e não conseguiu encontrar a felicidade. Esse texto está nos mostrando, meus amados irmãos, que beber todas as taças dos prazeres, mesmo sem moderação, como ele fez, não trazia para ele felicidade. E esta é a marca da nossa sociedade hoje, que ama mais os prazeres do que a Deus. E o que você encontra nessa sociedade? Pessoas ansiosas, pessoas deprimidas, pessoas desesperadas, pessoas se lançando nas drogas, pessoas se matando, porque essa ideia de que o prazer está na vida sexual desregrada, a todo custo, sem nenhuma fronteira, sem nenhum limite, é um engano, é uma balela, é uma farsa, é uma mentira, é um fake news. Pois bem, então, aonde mais ele vai procurar a felicidade? Onde ela mora? Agora, em sexto lugar, ele vai buscar a felicidade na fama. Confira comigo o versículo 9. Engrandeci-me e sobrepujei a todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Vejam vocês que ele não foi engrandecido. Não tem nenhum problema uma pessoa ser grande, desde que ela tenha sido engrandecida. Vamos pegar o exemplo de Jesus. O Senhor Jesus Cristo, diz o apóstolo Paulo, que a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Mas quando vai tratar da exaltação dele, não diz que ele se exaltou. Ele se esvaziou. Mas a Bíblia diz que, pelo que também o Pai o exaltou sobremaneira. Então, a autoexaltação é uma atitude incompatível com as verdades cristãs. Ele se engrandeceu. Ele se exaltou. Ele colocou o pedestal dele lá em cima, obra dele, realização dele, porque o mundo todo para ele girava em torno dele. Mas vejam vocês, que ele vai achar, apesar de ser o cara mais famoso, mais rico, top 1 do mundo, que ele perseverou com a sua sabedoria. Vale destacar que essa sabedoria aqui não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria do mundo. Porque se ele tivesse conservado a sabedoria de Deus o teria levado para longe dessas experiências, de buscar a felicidade no riso, na loucura, de buscar a felicidade no vinho, de buscar a felicidade nas realizações, de buscar a felicidade neste mundo egoísta, de buscar a felicidade nas riquezas, de buscar a felicidade na música, de buscar a felicidade no sexo. A sabedoria de Deus o teria levado para longe disso, e não para mergulhar nas águas turvas dessas experiências secularizadas e mundanas. Mas agora, notem vocês que ele ainda vai buscar a felicidade de outra fonte. Ele busca a felicidade totalmente egocêntrica. Olha o verso 10 comigo. Tudo quanto desejaram os meus olhos eu não lhes liguei. Não privei o coração de alegria alguma.
pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Eu destaco aqui 3 coisas para nós observarmos. Primeiro, ele viveu sob o império dos sentidos. Olha o que ele diz aí: tudo quanto desejaram os meus olhos, eu não lhes neguei. Bom, os olhos desejam, os olhos olham, os olhos veem, os olhos cobiçam, os olhos têm concupiscência. E a concupiscência e o desejo dos olhos não levam você para a santidade, não levam você para o buraco. Esse homem age não pela sabedoria do alto, sabedoria de Deus, pelos princípios de Deus. Ele age pelo império dos sentidos. Ele olhou, desejou, cobiçou, possuiu. Ele é governado pelos sentidos. É a ditadura dos sentidos. É o império dos sentidos. Mas em segundo lugar, ele viveu sob o domínio do coração. Olha aí comigo, por favor. Versículo 10. Nem privei o coração de alegria alguma. A pergunta é: o nosso coração é um guia sábio? O nosso coração é um bom mestre? A Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Tudo que o coração desejou, ele deu. Tudo que ele ansiou foi feito. Nada lhe foi privado. Não privou o coração dele de alegria alguma. E notem que a alegria aqui não é a alegria de Deus, é a alegria do prazer secularizado, é a alegria mundana, é a alegria do pecado, é a alegria do excesso, é a alegria da falta de disciplina. Mas notem mais. Em terceiro lugar, ele viveu sob a ilusão do automerecimento. Olha a parte final do versículo 10. Pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas, e isso era a recompensa de todas elas. Meus amados irmãos, não tem nada mais perigoso para o homem, para a mulher, do que dizer assim: eu mereço ser feliz. Aliás, parece que essa é a tônica hoje das pessoas que querem se separar, né? Eu mereço ser feliz. Eu mereço coisa melhor. Estou sofrendo demais, não estou gostando dessa relação, está meio chata, está meio monótona, está meio árida. Eu mereço. E quando a pessoa embarca nessa ideia de que ela merece, ela se assemelha a Adão e Eva lá no Éden. Esse jardim está muito pequeno. Esse jardim está muito michuruco demais. Eu mereço coisa melhor, eu mereço coisa melhor, eu mereço coisa mais ampla. Eu posso ser igual a Deus. Não, eu quero coisa maior do que esse jardim aqui. Quando a pessoa é dominada por esse sentimento, eu mereço, ela se assemelha ao filho pródigo. Não, a vida está pulsando ela fora. Essa casa aqui, a casa do meu pai, é muito rígida, é muito estreita, é muito apertada. Aqui não pulsa alegria, aqui não pulsa felicidade. Nesse negócio de ir para a igreja, igreja limita a gente, igreja bota um cabresto na gente. Esse negócio de ser crente está por fora. Eu quero curtir a vida, vou viver a vida. O mundo está pulsando lá e é para lá que eu estou indo. Eu mereço ser feliz. Na verdade, isso aqui é uma autoilusão. Autoilusão. É um laço. Qual a conclusão que ele chega? Diante dessas buscas rumo à felicidade. A conclusão frustrante está no versículo 11. Olha aí comigo. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos. Todas. Ele é um camarada que faz e avalia o que faz. Como também o trabalho que notem vocês que tudo é para mim, eu faço, eu desfruto, eu tenho, eu possuo, eu administro, tudo é ele, o mundo gira em torno dele. Pensa num cara egoísta. Como também o trabalho que eu com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento.
e nenhum proveito havia debaixo do sol. Ao terminar a sua viagem rumo à felicidade, buscando satisfazer a alma dele, o coração dele, porque lá no capítulo 3, versículo 11 desse livro, diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E tudo que você joga para dentro do seu coração, de coisas humanas, de coisas terrenas, de coisas temporais, não vão preencher esse vazio. Nem dinheiro, nem sucesso, nem trabalho, nem realização profissional, nem prazeres, nem viagens, nem vinho, nem música, nem sexo, nem isso, nem aquilo. E ao final ele está avaliando, e ele chega a 3 conclusões. Tudo isso não passa de vaidade. E a palavra vaidade significa vapor, neblina, um vento que passa e vai embora. Literalmente, bolha de sabão, tem colorido, mas não tem conteúdo. Atrai os olhos por um momento. Se você botar um alfinete, estourar a bolha, não tem mais nada. Segundo lugar, tudo isso é correr atrás do vento. Você já correu atrás do vento? Já tentou fazer isso? Tenta fazer um dia. Você vai cansar e não vai chegar nunca. Ele está dizendo que correr atrás do vento é uma ação inglória, fracassada, derrotada. Você não vai pegar o vento, nem estocar o vento, nem ir atrás dele para pegá-lo. Essa é uma missão inglória e frustrada. Então eu disse, essa busca que eu empreendi rumo à felicidade foi tão fracassada como correr atrás do vento. Você não vai alcançá-lo, você não vai pegá-lo, você não vai capturá-lo, você não vai chegar lá. Mas finalmente ele vai dizer o seguinte: nenhum proveito havia debaixo do sol. E aqui está, meus irmãos, o ponto importante que eu quero destacar para nós. Debaixo do sol, numa visão secularizada da vida, a vida não faz sentido. Bom, esta mensagem de Salomão devia ser pregada nas universidades, nos parlamentos, nas cortes, na mídia, na imprensa, nos teatros, nos salões de festas, nos musicais, nos shows, nos estádios de futebol, nos bares mais requintados, nos restaurantes mais chiques, nas lojas de grifes mais caras, nas lojas das joias mais bem elaboradas e raras e caríssimas. Porque as pessoas estão correndo atrás de coisas, achando que vão encontrar felicidade, que elas vão encontrar prazer, pulando de cama em cama, de aventura em aventura, de paixão em paixão, sacrificando a alma, a família, o casamento por causa de coisas, bens materiais, achando que se tiver uma casa melhor, um carro melhor, um salário melhor, trabalhar numa empresa melhor, aí sim a vida vai fazer sentido. Ela vai chegar lá no pináculo e vai perceber que não fez sentido. Sabe por quê? Porque toda essa visão secularizada aconteceu debaixo do sol, e a vida não se explica debaixo do sol. O sentido da vida está acima do sol. O sentido da vida está em Deus. A verdadeira felicidade não está naquilo que o homem pode fazer ou conquistar, está em Deus. Então volta a pergunta do tema: onde mora a felicidade? Onde está a felicidade? Será que ela existe? Ela tem endereço? Você pode encontrá-la? E a resposta é um sonoro sim. Sim, você pode encontrar a felicidade. E a Bíblia diz: na presença de Deus há plenitude e alegria, e na destra de Deus há delícias perpetuamente.
Oh, irmãos, que os mais ricaços escutem isso, que os mais pobres escutem isso. A felicidade não está nas coisas, a felicidade não está no trabalho, a felicidade não está na riqueza, a felicidade não está na música, a felicidade não está no sexo, a felicidade não está na fama, a felicidade está em Deus. É Ele que faz o homem feliz. Agostinho de Hipona, no seu livro Confissões, disse: ó Deus, Tu nos criaste para Ti, e a nossa alma não encontrará descanso até que retorne para Ti. A nossa alegria é Jesus. Se você tem Jesus, você é feliz. Por isso, eu quero concluir dizendo algumas coisas. Primeiro, o problema não está na felicidade que ele buscou, não. Tem nada ilícito aqui. Nada ilícito. Você pode dar uma boa gargalhada? Pode. Aliás, crente não deve ser carrancudo não, viu? Crente deve sorrir. Sorrir. Quem é feliz. Tem nada errado com você construir casas, plantar vinhas, plantar pomares, fazer açudes. Tem nada de errado você ter um banquete. Nada de errado. Não tem nada de errado você escutar uma boa música. Não tem nada de errado você desfrutar do sexo conforme Deus estabeleceu que ele fosse desfrutado na bênção do leito conjugal. O problema não era o que ele buscou, o problema é que ele buscou todas essas coisas sem Deus. Dr. John Piper diz que o problema nosso não é a busca da felicidade. O problema nosso é contentar-nos com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de conhecer a Deus, de glorificar a Deus, de fruir a presença de Deus. Então, quando você está com Jesus, e Ele é a nossa alegria, aí o riso é dádiva de Deus, o vinho alegra o coração, as obras são feitas para a glória de Deus, o trabalho é uma bênção de Deus, a música é um instrumento de exaltação a Deus, e o sexo uma fonte de prazer no leito conjugal. Você quer felicidade? Quer viajar para encontrá-la? Quer o endereço? O endereço da verdadeira felicidade tem nome, é Jesus. Quem tem Jesus é feliz. Quem não tem Jesus, ainda está à procura. E o final da linha de quem procura sem Jesus, é o final da linha de Salomão, é frustração. Que Deus nos ajude a beber sem moderação, a baldes, esta alegria verdadeira que está em Jesus, que é Jesus. Amém.